Estou aqui com o Dr. Bruno Baldinotti, que é o responsável da área de direitos de empresas em crise aqui da ON Advocacia. Dr. Bruno Baldinotti, ele é especialista em direito empresarial, ele é mestre também em direito empresarial, ele é administrador judicial, ele escreveu uma obra agora recentíssima sobre reestruturação de empresa em crise em um Instituto da Autofalência, e também é professor da graduação e da pós-graduação na matéria de direito empresarial em algumas instituições. Quero aproveitar a oportunidade, que nós vamos falar do início da carreira de um especialista de empresas em crise, e eu começo perguntando aqui ao Dr. Bruno. Dr. Bruno, como foi o início da sua carreira, Como que você escolheu essa área? Como que você começou essa carreira brilhante? Olá a todos, agradeço pelo convite, Adriano. O início da carreira justamente começou contigo, acho que no meu terceiro ano de faculdade, logo quando eu estava saindo do Corpo de Bombeiros, você fez o convite, quando você estava constituindo o escritório, você fez o convite para eu poder fazer parte da equipe. E aí, a partir daquele momento, começou a nascer um certo amor pela advocacia, em especial na advocacia empresarial. Tanto que, até aquele momento, eu tinha uma certa aversão pela advocacia. E a partir do momento em que eu entrei na ON, fiz parte da equipe, eu entendi como funcionava esse ambiente corporativo e passei a gostar da área empresarial em especial. Nesse primeiro momento em que eu tive o contato com o direito, só que no ambiente da advocacia, perante órgãos, não como órgão público, eu vi que o mundo empresarial ele é muito amplo. E aí, consequentemente, eu precisava definir nichos de mercados e eu precisava ver qual seria meu público-alvo numa eventual advocacia. E ao longo desse trajeto como estagiário, durante a graduação, acho que nossos casos eles são muito peculiares. Nós víamos casos que ou juízes ou os profissionais da área do direito não tinham vistos ainda, então nós éramos as pessoas que davam o stand para essas questões, e a partir desses casos isolados é que me fez aflorar ainda mais necessidade e também o objetivo de se profissionalizar e se especializar no ambiente empresarial. Legal, doutor Bruno, você se formou, fez a sua especialização em Direito Empresarial, o seu mestrado em Direito Empresarial, mas o que te motivou a se especializar e focar nos direitos das empresas em crise, Quando a gente fala em especialização, mestrado, isso daí acaba sendo a cereja do bolo, porque o que vai motivar no final do dia é algumas circunstâncias que você toma a sua decisão. E ao longo do meu trajeto como estagiário, foram a ON que trouxe me descortinou no sentido de abrir meus olhos e verificar qual seria o melhor nicho de mercado para eu me especializar. Então, se fosse resumir em uma frase, qual foi a motivação? Inicialmente, foi por meio do escritório, você, ao longo dos anos e atualmente me mentoria. Então, esse foi o primeiro passo. Eu acho que foi ter o conhecimento, e a gente atuou no primeiro caso da nossa região em torno da recuperação judicial e depois de falências. E a partir desse momento, eu comecei a entender mais o cenário, até porque o país na época, nós estamos falando de 2014, 2015, vivia um momento de crise econômica e, consequentemente, na medida em que você entende o cenário, entende as possibilidades, você vê um nicho de mercado para si. Sobretudo, ante a escassez de um profissional especialista em reestruturação de empresa na nossa região. Então, Bruno, qual dica você daria para os estudantes e para os recém-formados, que têm interesse na área de direito empresarial e com olhar para os direitos das empresas em crise? Eu acho que, na verdade, são dicas que eu traria, tanto para o estudante quanto para o recém-formado. Eu acho que o primeiro passo, se você for um estudante, é desde a graduação começar a se inteirar com trabalhos científicos, fazer uma pesquisa, porque na medida em que você estuda para elaboração de um artigo ou apenas ler,
textos, você acaba se especializando. Eu, particularmente, durante a graduação, eu sempre procurei estudar por doutrinas. Então, eu estudava por caderno uma ou outra matéria durante os 5 anos. E o que eu estabeleci nesse período de 5 anos? Que todo ano eu iria ler os 3 livros do Fábio Ochoa do Direito Empresarial. Então, eu sempre fui me regrando. Então, além de você se inteirar, buscar pesquisas, é você se policiar e buscar esse aperfeiçoamento durante a graduação. E, paralelamente a isso, é iniciar estágios também em escritórios de advocacia. Porque, apesar de o mundo jurídico ser amplo para a parte de estágios, o empresarial está ali no escritório, porque os juízes eles verão a ponta do iceberg, os promotores e etc. Só que esse ambiente de negociação, contato com o empresário, contato com os contratos ou outras formas que envolvam o direito empresarial é ali no campo da advocacia. Então, essa é a primeira dica as primeiras dicas que eu trago para o estudante. Agora, para o recém-formado e aquele estudante que está no 5º ano, a minha dica e aí eu tento quebrar um paradigma. Não existe o melhor profissional do direito. Isso daí é uma utopia. Você tem que ser um profissional diferente. Por que eu falo profissional diferente e não profissional melhor? Porque sempre vai ter uma pessoa melhor que você. Então, como você se diferencia no mercado? Primeiro, é você hoje ter uma especialização e ter um mestrado. Hoje, é o básico do básico para você ser reconhecido, para você ter autoridade no cenário empresarial, é ter esses dois cursos, seja uma pós-graduação lato sensu, seja uma pós-graduação stricto sensu, porque ali você vai ter a especialização no conhecimento teórico e, paralelamente a isso, você vai ter o conhecimento prático. Então, você junta a teoria com a prática e, consequentemente, você junta o útil com o agradável. Ô Bruno, em um dos vídeos que eu gravei, eu comentei sobre o nicho de mercado atual dos direitos das empresas em crise, né? Que vem desde lá da crise de 2015 como um nicho altamente rentável, né? E agora, maior ainda na pandemia, que teve um aumento considerável, né, da procura desses profissionais em razão aí das empresas em crise e também comentei sobre a pós-pandemia, que o cenário vai ser ainda maior. Você também vê por esse lado? O direito da empresa em crise, sem sombra de dúvidas, ele será e é um nicho de mercado para os próximos anos. Nós estávamos com os efeitos da crise de 2015 que iria se encerrar aproximadamente em 2022. Só que com essa pandemia e os empresários sem faturar, sem vender, eles precisam agora se reestruturar, que as dívidas deles continuaram a vir, só que eles não têm caixa suficiente para poder pagar. Então, na medida em que eu estou inadimplente em diversos contratos trabalhistas, fornecedores, bancos e etc., hoje o remédio para eu ajudar esses empresários é o direito da empresa em crise. Inclusive, até houve um aumento dos pedidos de recuperação judicial de maio para junho em 87%. Então, nós já conseguimos ver, em período de pandemia, já existe um aumento nesses pedidos. Agora, imagine quando ocorrer o pós-pandemia, que é aí quando os empresários irão sentir de fato os efeitos negativos da pandemia da Covid-19. Obrigado, doutor Bruno. Nós vimos que realmente é uma área que ainda tem muito para crescer, uma área altamente rentável, né? E qualquer um de vocês que tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que nós iremos responder nos próximos vídeos.